Paz do Senhor, que bom estar com você, compartilhando da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Josley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera. E eu gostaria de ler um texto do livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17, que diz assim: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Aleluias. A corcunda da sinagoga. Meus irmãos, como instituição, as sinagogas, elas surgiram após a destruição do primeiro templo, durante o cativeiro da Babilônia. No meio a uma terra estranha, em meio às adversidades, é que surgem as sinagogas, a partir de uma necessidade prática de buscar a Deus. O povo de Israel, após a destruição do templo, precisava dar continuidade à sua vida religiosa. E nada mais interessante do que esse momento em que nós estamos passando, de não podermos ir até os nossos templos. Nós precisamos dar continuidade à nossa vida religiosa. Mesmo sendo em casa, meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Precisamos adorar ao Senhor, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, dobrar os nossos joelhos, não podemos parar. Temos que continuar a nossa vida religiosa. Ela não parou só porque o Brasil parou, o mundo parou, não. Nós precisamos continuar ou dar continuidade à nossa vida religiosa. Diz o texto que, conforme o contexto, desapareceu ali o santuário, onde eram oferecidos os sacrifícios, não lhe sendo permitido construir outro templo, e nesta época só lhes restavam a oração. Aliás, meus irmãos, a oração ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de nós. Você pode buscar a Deus na mente. Você pode buscar a Deus em qualquer momento da sua vida. E outra coisa, meus irmãos, esse povo que foi levado para a Babilônia não tinha lugar para prestar culto. Glória a Deus, que nós temos um lugar para adorar o seu nome e lhe render o nosso ser e adorá-lo. Sua casa agora, já que nós não podemos ir para o culto, é a sua casa que você vai adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir aí um amém de você que está aí me ouvindo? Porque é a nossa casa que nós vamos adorar a Deus durante esses dias. Nós não sabemos quantos, mas nós precisamos continuar adorando e buscando a presença do nosso Deus Todo-Poderoso.
O texto relata que Jesus ensinava no sábado em uma sinagoga. Os saduceus e os fariseus formavam a classe espiritual dominante em Israel. Os saduceus, na época de Cristo, eram os aristocratas. Eles geralmente eram ricos e ocupavam cargos poderosos. A eles era destinado o cargo de primeiro sacerdote e sumo sacerdote. Eles ocupavam a maioria dos 70 lugares do conselho regente chamado Sinédrio. O problema dos saduceus, meus irmãos, é que eles estavam mais preocupados com a política do que com a religiosidade. E é triste quando os nossos governantes, quando os nossos homens de Deus se preocupam mais com a política e esquecem de preocupar com a área espiritual. É preocupante e é grave. Um outro problema concernente aos saduceus é que eles não se relacionavam bem com o homem comum. Por eles não se preocuparem com a religião, eles não se preocupavam com Jesus. Graças a Deus que a igreja do Senhor Jesus, que somos nós nos relacionamos com qualquer tipo de pessoas. Isso é ensinamento do Mestre Jesus. Enquanto os saduceus só se relacionavam com uma classe específica, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não fazemos acepção de pessoas. Jesus nos chama para nos relacionarmos com todas as pessoas. E o bonito da religiosidade é que ela não é exclusivista, ela é inclusivista. Ou seja, ela me aceita você, aceita a todos aqueles que desejam se relacionar com Cristo. Aleluias! Olha que coisa mais linda. O texto nos fala de uma mulher possessa de um espírito havia 18 anos. E por conta disso, ela andava encurvada, não podendo se endireitar. Penso eu que as pessoas, ao vê-la, faziam a seguinte chacota: lá vem a corcunda da sinagoga. Aleluias! Meus irmãos, alguns autores consideram que esta mulher tinha uma enfermidade no espírito. Tanto é que Jesus, ao curá-la, não existe nenhum registro de que Jesus expulsou o demônio dessa mulher. Ela foi curada por Jesus. Diz o texto que ele a chama e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e dava glórias a Deus. A doença no espírito é reconhecida nos nossos dias como doenças psicossomáticas, doenças da mente, que levam as pessoas a se encurvarem diante dos problemas. A lista é extensa. Podemos falar da solidão, da depressão, do pânico, do medo, da ansiedade, do estresse, da frustração, que levam sentimentos de impotência diante das dificuldades apresentadas. Uma pessoa com uma doença no espírito não consegue, na sua maioria, sair dos seus problemas sozinhos. Elas precisam de ajuda. E como pastor, eu indico o médico dos médicos, Jesus, que a todos podem curar. Aleluias. Muitos casos, os médicos auxiliam na cura, através da medicação. Muitos casos, os psicólogos orientam. Mas só Jesus pode libertar o homem da possessão, da opressão, da malignidade. Essa mulher, devido à enfermidade, não conseguia mais olhar para frente e nem tampouco olhar para cima. Se você não consegue olhar para cima, imagine a cena.
Eu fico pensando no salmista, no Salmo 121, versículo 1, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ela olhar para cima nos leva a conquistar coisas grandes, meus irmãos. E o mais importante, clamar ao Senhor nos leva a conquistar, a termos vitórias. Aleluias. O texto nos registra o motivo dessa mulher, não registra, quer dizer, o motivo dessa mulher está na sinagoga. Por que ela estava ali naquele lugar? Bem que não era nem permitido uma mulher estar, mas ela estava. Mas essa mulher, sabe o que me faz pensar? Ela foi atrás daquele que poderia mudar a sua história. E eu quero te dizer que o único que pode mudar a sua história, mudou a minha história de vida, é Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor. Jesus é o único que pode mudar a nossa história, meus irmãos. No versículo 14, registra o fato do chefe da sinagoga ter ficado deverasmente indignado com Jesus por ter curado aquela mulher no sábado. Para ele era mais importante cumprir os rituais do que fazer o bem. Salmos 37, 3 nos diz: para confiarmos no Senhor e fazer o bem, devemos fazer o bem sem olhar a quem. Irmãos, essa mulher não conseguia olhar para frente. Aliás, geralmente, para olharmos para frente, é necessário também olharmos para cima. Necessitamos de clamar ao Senhor do céu, e Ele vem ao nosso socorro. A mulher, ao ser curada, nos ensina uma grande lição. Imediatamente começou a glorificar ao Senhor, ficou alegre, ficou deverasmente feliz com aquilo que tinha acontecido ao Senhor e glorificou a Deus. Ela dava glórias a Deus. Irmão, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor, porque a sua bênção vai chegar. Conte com Jesus, se achegue ao médico dos médicos. Ele pode resolver todos os seus problemas, meus irmãos. Confie em Jesus, Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Gostaria de orar contigo nesta noite, terminando essa nossa meditação. Pai amado, bendito seja o teu santo nome. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos edifica. Obrigado, Senhor, porque ela fala aos nossos corações. E eu sei que o médico dos médicos pode curar todas as nossas feridas. O médico dos médicos se preocupa conosco. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Obrigado por ter morrido pela minha vida. E eu sei que eu posso contar contigo até que eu vá. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve nesta noite. Abençoe a vida dele, Senhor. Traga paz ao coração dele ou dela. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.